Em meio aos arranha-céus de São Paulo, onde o brilho dos carros de luxo se reflete nas vitrines das lojas mais caras da cidade, vivia Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos do país. Aos 34 anos, ele era dono de uma rede internacional de hotéis e acumulava mais zeros na conta bancária do que noites de sono tranquilo. Para a imprensa, ele era o solteiro de ouro. Para o mundo dos negócios, um gênio, mas para si mesmo era apenas um homem solitário. Apesar de cercado de luxo, Eduardo sentia que algo essencial faltava em sua vida. Os jantares caros, as viagens de jatinho e os sorrisos falsos das modelos não preenchiam o vazio em seu peito. Todos os dias, ao chegar em sua cobertura, ele retirava a gravata e encarava o silêncio como quem encara um espelho. Cansado, perdido e com a sensação de estar vivendo um papel que não lhe pertencia. A poucos quilômetros dali, em um bairro simples da Zona Leste, vivia Lívia Souza, uma jovem de 27 anos que dividia um pequeno apartamento com a mãe doente e a irmã mais nova. Trabalhava como balconista em uma padaria e, mesmo ganhando pouco, fazia de tudo para manter a casa funcionando. Seus sonhos pareciam grandes demais para a realidade dura que enfrentava todos os dias, mas ela nunca deixou de acreditar que a vida podia ser mais. Lívia era o tipo de mulher que chamava a atenção sem perceber. Seu sorriso era sincero, seus olhos tinham brilho de esperança, e sua presença era leve como uma brisa num dia quente. Era gentil com os vizinhos, solidária com quem precisava, e determinada como quem aprendeu cedo que o mundo não é gentil com os fracos. Mas no fundo, ela também sonhava com algo maior. Não com riquezas, mas com um amor que a enxergasse de verdade. O destino, caprichoso como sempre, preparava o encontro dos dois de maneira inusitada. Não haveria jantar de gala, nem festa luxuosa, nem aplicativos de namoro. Seria em um momento simples, quase banal, mas que mudaria tudo. Um erro, um tropeço, uma palavra fora do lugar, e o fio invisível que unia suas histórias começaria a puxar. A vida de Eduardo estava prestes a sair dos trilhos perfeitamente alinhados que ele mesmo traçou. E a de Lívia, acostumada à luta diária, ganharia um novo tipo de desafio: amar alguém de um mundo completamente diferente. As diferenças seriam obstáculos, mas também pontes. E onde muitos veriam um abismo entre eles, o amor construiria caminho. Essa não é apenas uma história sobre um rico e uma pobre. É sobre escolhas, renúncias e a coragem de abrir o coração, mesmo quando tudo parece contra. É sobre ver além da conta bancária ou do endereço no mapa. É sobre acreditar, mesmo quando o mundo inteiro duvida. E tudo começa numa manhã qualquer, quando Eduardo, entediado e cansado da rotina, decide entrar numa padaria desconhecida apenas para fugir dos olhares de sempre. O que ele não sabia era que, ao atravessar aquela porta, não encontraria apenas um café, mas o início do resto da sua vida. Prepare-se para mergulhar em uma história onde o amor desarma o preconceito e aproxima mundos opostos. Não pisque. O destino de Eduardo e Lívia está prestes a ser escrito. Vamos ao primeiro capítulo? A chuva fina da manhã deixava a cidade com um ar melancólico. Eduardo, vestido com um casaco caro e sapatos italianos, havia pedido para o motorista parar em uma rua qualquer. Ele queria caminhar sozinho, algo que não fazia há anos. Andava, sem destino, tentando escapar da sensação de sufocamento que sentia mesmo em meio a tanto luxo. Foi então que viu a pequena padaria na esquina, com a placa meio apagada e o aroma irresistível de pão fresco. Ao empurrar a porta de vidro, um sininho tocou, e ele entrou num mundo completamente diferente. Era um ambiente simples, com paredes de azulejo branco e mesas de plástico. Mas havia algo ali, calor humano. Eduardo se aproximou do balcão, tirando o capuz do casaco, e olhou o cardápio, como se entendesse alguma coisa de preços populares.
Foi quando ouviu uma voz suave atrás do balcão. Bom dia! Vai querer um café ou prefere um pão na chapa? Primeiro? Perguntou Lívia com um sorriso gentil, mesmo sem reconhecê-lo. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio, surpreso pela naturalidade com que ela o tratava. Não havia deslumbre nem bajulação, apenas educação e simpatia. Aquilo o desconcertou mais do que qualquer reunião com acionistas. Um café, por favor. Sem açúcar, respondeu, ainda observando o rosto dela. Lívia preparou a bebida com destreza, enquanto ele a observava discretamente. Ela vestia um avental simples, os cabelos presos num coque apressado e tinha olheiras discretas que revelavam noites mal dormidas. Ainda assim, havia algo na sua presença que era diferente, real, humano. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo quis saber mais. Ela serviu o café e ele agradeceu com um leve aceno. Tomou o primeiro gole e sentiu um calor que ia além da bebida. Era como se tivesse sido puxado para outra realidade. Durante os minutos seguintes, ficou apenas ali, em silêncio, observando o movimento do lugar e observando ela. Quando terminou, deixou uma nota de R$ 50 no balcão. Lívia olhou surpresa. Senhor, isso é muito! Um café custa R$ 3, disse, tentando devolver o troco. Fique com o troco. Foi o melhor café da minha vida, disse ele, antes de sair pela porta. E ela, sem entender muito bem, ficou com a nota na mão e o coração um pouco mais acelerado. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu tirar aquela jovem da cabeça. O jeito simples, a gentileza, o olhar calmo, tudo nela era um contraste com o mundo em que vivia. Ele retornou à padaria 3 vezes naquela semana, sempre sozinho, sempre pedindo o mesmo café. E cada vez que Lívia o atendia, nascia entre os dois uma conversa mais longa, mais solta, mais cheia de risos tímidos. Lívia, por outro lado, não entendia o que fazia aquele homem tão bem vestido ir até uma padaria tão modesta com tanta frequência. Suas mãos eram delicadas, suas palavras escolhidas, e seu perfume era sutil e caro. Algo nele não combinava com o bairro, mas havia também uma tristeza no olhar dele que a intrigava. Certo dia, ele se apresentou de verdade. Me chamo Eduardo. Eduardo Vasconcelos. Lívia demorou 1 segundo para conectar o nome à fama. Quando percebeu quem era, ficou sem reação por um instante. O Eduardo Vasconcelos? Dos hotéis? Ele sorriu, envergonhado. Mas aqui prefiro só ser o Eduardo. Tudo bem? Ela assentiu, ainda surpresa, mas sem mudar seu jeito de falar com ele. E isso foi o que mais o encantou. Lívia não começou a tratá-lo diferente, nem puxou assunto sobre dinheiro ou fama. Continuou sendo ela mesma, com sua gentileza e simplicidade. Em poucos, os encontros se tornaram parte da rotina dos dois. Eduardo passou a visitar a padaria não só de manhã, mas às vezes no final da tarde, alegando que precisava esticar as pernas. Conversavam sobre música, infância, livros, sonhos, e o mais curioso, Eduardo nunca se sentiu tão à vontade com alguém. Lívia também começou a se abrir. Falou da mãe doente, da irmã, dos dias difíceis, e ele, ao ouvir, sentia um nó na garganta. Tanta força, tanta dignidade e tão pouca ajuda do mundo. Foi nesse cenário simples, entre xícaras de café e conversas despretensiosas, que o milionário e a jovem pobre começaram a se apaixonar. Sem perceber, sem planejar, sem entender direito o porquê. Certa manhã, Eduardo chegou à padaria com um brilho diferente no olhar. Trazia nas mãos um pequeno envelope. Lívia percebeu logo que havia algo especial acontecendo. Ele pediu um café como de costume, mas ficou mexendo na xícara por alguns segundos em silêncio até criar coragem. Lívia, eu vou te fazer um convite meio estranho.
disse oferecendo o envelope. Ela o pegou, desconfiada, e o abriu ali mesmo. Era um convite para um evento beneficente em um de seus hotéis, com nomes importantes da sociedade. Eduardo, eu não tenho roupa para isso. Eu nem saberia como me comportar num lugar assim, respondeu constrangida. Eu não te convidei pelo que você veste. Eu te convidei porque quero você lá comigo. Porque você me faz bem, disse ele com sinceridade. Lívia hesitou, mas algo na maneira como ele a olhava a fez aceitar. Sabia que não pertencia àquele mundo, mas também sabia que não podia mais negar o que estava sentindo. A presença de Eduardo havia mudado seus dias, e talvez também seu coração. Na noite do evento, Lívia apareceu usando um vestido simples alugado, maquiagem leve e os cabelos soltos. Eduardo ficou sem palavras ao vê-la. Ela estava linda, mas mais do que isso, estava verdadeira, e aquilo brilhava mais que qualquer joia. Durante o evento, ele não tirava os olhos dela. Algumas pessoas cochicharam, outras olharam torto, mas Eduardo não se importou. Pela primeira vez, sentia que não precisava de aprovação de ninguém, apenas do sorriso dela. Os dias seguintes ao evento foram confusos para Lívia. Ela havia gostado da noite, mas também havia se sentido deslocada. Ouviu comentários maldosos, olhares de julgamento. E mesmo Eduardo tendo sido um verdadeiro cavalheiro, algo dentro dela começou a se questionar. Será que esse mundo é para mim? Enquanto isso, Eduardo enfrentava pressões internas. Sócios, amigos e até familiares começaram a fazer perguntas. Quem era aquela mulher? Por que ele estava se envolvendo com alguém tão diferente? Ele ouvia tudo em silêncio, mas a indignação crescia. Numa tarde, encontrou Lívia mais distante do que o normal. Ela evitava contato visual, falava pouco, até que ele insistiu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Eu só... Não sei se consigo, Eduardo. Não sei se aguento ser olhada como se fosse um erro, desabafou ela. Ele respirou fundo, se aproximou e segurou suas mãos. Você não é um erro. Você é a única coisa certa que apareceu na minha vida em muito tempo. Ela o olhou nos olhos e, pela primeira vez, Eduardo viu lágrimas se formando. Não de tristeza, mas de medo. Medo de amar alguém de um mundo onde ela não era bem-vinda. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão. Sabia que não podia obrigá-la a aceitar tudo, mas também sabia que não podia deixá-la ir. Então fez o que nunca havia feito antes. Foi até a casa dela, no bairro humilde, de táxi, sem seguranças. Lívia estava surpresa quando abriu a porta. A mãe, deitada no sofá, olhou desconfiada. A irmã mais nova sorriu com os olhos. Eduardo entrou, sentou-se no sofá gasto e começou a conversar. Falou sobre sua infância, sobre como se sentia sozinho apesar de tudo e sobre como Lívia havia mudado isso. A mãe dela ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse apenas: dinheiro compra conforto, moço, mas não compra caráter. E, pelo jeito, você tem os dois. Só cuide bem da minha filha. Ela já sofreu demais. Lívia se emocionou com a cena. Ali, no meio daquela sala pequena, entre paredes descascadas, Eduardo parecia mais inteiro do que nunca. E foi ali que ela percebeu. Talvez o amor verdadeiro não precisasse se encaixar, apenas acontecer. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela rua deserta, Eduardo parou, olhou para o céu e disse: se você quiser, eu largo tudo. Mas não largo você. Lívia sorriu, com os olhos marejados, e pela primeira vez acreditou que talvez, só talvez, o amor pudesse vencer o mundo. Meses se passaram desde aquela noite em que Eduardo disse que largaria tudo por ela. E, de certa forma, ele cumpriu. Reduziu sua participação nas empresas, passou a trabalhar de forma mais distante e dedicou mais tempo a coisas que realmente faziam sentido. Começou a financiar projetos sociais, abriu uma pequena biblioteca comunitária no bairro de Lívia e até criou um programa de bolsas para jovens da periferia. O amor que sentia por ela,
O transformava todos os dias. Lívia, por sua vez, também mudou. Não por causa dele, mas por causa de si mesma. Começou a estudar enfermagem à noite, algo que sempre quis. Continuava trabalhando durante o dia, mesmo Eduardo oferecendo tudo o que pudesse imaginar. Ela recusava, dizendo que precisava crescer com os próprios passos. Ele a respeitava por isso e amava ainda mais. O relacionamento dos dois passou por altos e baixos, como todo amor verdadeiro. Houve brigas, inseguranças, dúvidas. Mas havia também diálogo, respeito e aquele sentimento raro de parceria. Eles se ensinavam o tempo todo. Ela mostrava o valor da simplicidade. Ele ensinava que o conforto não era pecado, desde que usado com consciência. Um dia, num fim de tarde dourado, Eduardo levou Lívia de volta à padaria onde tudo começou. O local estava fechado naquele horário, mas ele tinha conseguido a chave com o dono. A mesa em que ele costumava se sentar estava posta com 2 xícaras, uma vela e um pequeno buquê. Foi aqui que minha vida começou a fazer sentido, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Eu não quero mais viver entre 2 mundos. Quero que a gente construa o nosso. Lívia Souza. Você quer se casar comigo? As lágrimas correram pelo rosto dela antes mesmo da resposta. E com um sorriso que misturava surpresa, felicidade e gratidão, ela disse: sim, 1000 vezes sim. O casamento foi simples, no bairro dela, com flores do campo, vestido alugado e comida caseira. Nenhum colunista social foi convidado, mas todos, os vizinhos estavam lá, junto com amigos de Eduardo, que decidiram esquecer o sobrenome e apenas celebrar o amor. Foi um dia bonito, honesto, cheio de riso e verdade. Anos depois, os dois caminhavam de mãos dadas por uma feira de rua, com um filho no colo e outro a caminho. Eduardo usava camiseta comum, barba por fazer e um olhar de paz. Lívia sorria como sempre, aquela mesma luz suave no olhar. O mundo talvez nunca entendesse como alguém tão rico pôde se casar com alguém tão pobre. Mas eles sabiam a verdade. O amor deles nunca foi sobre riqueza. Foi sobre reconhecer um no outro tudo, aquilo que o dinheiro jamais poderia comprar. Nem sempre o amor segue o caminho mais fácil, mas quando é verdadeiro, ele transforma tudo. Se essa história tocou você, compartilhe com quem acredita que o amor pode vencer qualquer barreira.